Tá? Vou colocar na tela. Vai tratar da eletrólise, é um tema bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de falar de eletrólise, de estudar eletrólise, de resolver questões de eletrólise. Diminuir só um pouquinho aqui o material. Por quê? Porque a gente trata essencialmente de um tópico que é a eletrólise. Ela pode aparecer de duas maneiras para a gente. Ela pode ser uma eletrólise ígnea, e aí o ígneo tem a ver com um seco, com calor, ou ela pode ser uma eletrólise aquosa. O nome é sugestivo, óbvio, por conta da presença de água. Eu vou utilizar o meu caderno aqui, o clássico caderno, para mostrar algumas situações. Então, vou cessar esse compartilhamento e vou falar um pouquinho aqui a partir do caderno, depois eu volto para isso. Vou tratar do seguinte. Então, em termos das eletrólises, eles são processos não espontâneos. Então, eles precisam de uma forcinha para acontecer. Então, nós precisamos de uma fonte CC, uma fonte de corrente contínua, e aí essa fonte, ela pode ser uma pilha, óbvio, dá elétrons por um lado, coleta elétrons por outro lado. Com isso, aqui, ele força uma redução, e aqui, nesse lado, força uma oxidação. Então, essa fonte CC, os físicos chamam isso aqui de gerador. Esse gerador, ele enfia elétron numa parte da reação e coleta elétrons de outra parte da reação, de uma outra semi-reação. Do ponto de vista genérico, isso aqui começa a ser estudado quando, por exemplo, um X menos N produz X mais elétrons, num processo que é um processo forçado. Isso é uma situação que a gente tem para
para destacar. Tenho aqui, um padrão de reação. Imagine bem, você conseguir arrancar elétrons de um ânion. Não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Isso é conseguido. Deixa eu só organizar as coisas aqui. Vamos lá. Desaparece. De boa. Nessa linha de pensamento, Professor, não tá dando para escutar? então, vamos colocar aqui o substrato desse processo de oxirredução. Quem que vem a ser esse substrato? Essencialmente, esse substrato é um composto ou um X mais Y menos solo e também sólido, que é a imensa maioria dos compostos. Não, todos os compostos iônicos são sólidos em pressão e temperatura ambiente. Ou então, isso aqui em fase aquosa. Então, esses são os substratos possíveis. Pensando na condição ideal, né? Então, se eu falar eletrólise ígnea, eu tenho um X mais e um Y menos. Se eu pensar em eletrólise aquosa, eu tenho um X mais e um Y menos e H mais e OH menos. Na eletrólise ígnea, não tenho que inventar um cátion, um ânion. Na eletrólise aquosa, no mínimo, 2 cátions e 2 ânions. Daqui a pouco eu vou montar aquelas reaçõezinhas ali. Na aquosa, é preciso avaliar as prioridades.
que eu vou falar para vocês daqui a pouco como é que a gente vai avaliar essa escala de prioridades. Mas agora eu vou escrever aqui as chamadas semi-reações. Pensando em cátions e ânions, a oxidação será assim, ó. Um X- produzirá X mais elétrons. Na redução, um X mais elétrons virará um X. Isso é um parâmetro geral de comportamento. Oxidação. O ânion perde o elétron. Na redução, o cátion tem enfiado para dentro dele um elétron. Óbvio, de maneira forçada, essas reações ocorrem. É importante ressaltar já uma seguinte situação. Esses elementos aqui, ó, H, N, O, F, Cl, Br e I, a forma neutra deles é sempre diatômica. A forma neutra, ou seja, a forma desse X, a forma desse X aqui, é sempre diatômica. Isso é memória, gente. Não tem por onde fugir. São esses elementos a serem considerados como diatômicos. Os outros elementos são todos monoatômicos, com exceção do H, N, O, F, Cl, Br e I. Para quem registrou isso, uma boa, eu vou botar mais coisas aqui, falando de mais algumas coisinhas. Vou propor, por exemplo, vamos supor que fosse possível fazer uma eletrólise de um HF. Supor, é uma coisa didática. Então, HF, a primeira coisa que você tem a fazer é verifique quais são os íons. Então, vamos ver quais são os íons. H+, e F-. Daí veja quais são as descargas. Se não houverem competidores, se não houverem 2, 3 íons positivos, 2, 3 íons negativos, não tem por que você vacilar. A descarga é catódica, anódica. Catódica. O H+, mais elétron, vira H2. Anódica, o F-, vira F2, mais elétrons. Para que tenha, ou para que tenhamos uma coerência de cargas e de átomos e elétrons, nós devemos fazer esse balanceamento. Agora, por exemplo, se fosse uma outra eletrólise, por exemplo, com
NaF. Na+, F- são os íons. Veja que eu não estou colocando água no meio do rolê. As descargas catódica e anódica. Se vocês perceberem, eu disse uma coisa no começo do curso de eletroquímica, que foi o seguinte: vogal é vogal e consoante é consoante. A catódica é uma redução, a anódica é uma oxidação. Sempre. Sempre, sempre. Aqui, Na+, mais elétrons, forma Na. Com detalhe, o Na não leva índice 2. F- perde elétrons e vai virar F2. Como você vai fazer o balanceamento, fica a seu critério, mas está aqui o caminho. O negócio é treinar. Pega aí uma infinidade de compostos, por exemplo. Pega lá um Al2O3. Quais são os íons? Al+3, O-2. Os íons. E as descargas? Catódica e anódica. A catódica. O Al+3, mais 3 elétrons, vira L. Aqui o O2- vai formar O2 mais elétrons. Aqui tem um probleminha, né? Porque para formar O2 precisa de 2 Os. Uma diferença de cargas aqui, de -2 para 0. É 2 e tem 2 átomos, então aqui estariam envolvidos 4 elétrons nessa jogada, nessa equação, chamada equação anódica ou equação de oxidação do ânion óxido. Quando vocês precisarem informar a reação global, a dica é acertar os elétrons. Opa. Para acertar os elétrons, aqui, por exemplo, multiplica de baixo por 3, a de cima por 4. Aqui multiplica de cima por 2, aqui não precisa multiplicar ninguém, que os elétrons já estão acertados. Isso é o processo mais genérico. Então, fica a dica aí para vocês treinarem. Peguem os mais diversos compostos da química que vocês imaginarem para poder fazer essas descargas. Não ousem querer fazer descarga com ânions oxigenados, que aí é complicado saber o que vai dar de produto. Mas com ânions monoatômicos, né, é muito tranquilo de se fazer essas descargas. E aí, vou colocar o seguinte. E
quando houver água. O que a gente faz? Aí é necessário avaliar a prioridade de descargas ou as prioridades de descargas. De que forma? Para cátions, 1A, 2A e alumínio, a prioridade é menor do que para H+, que é menor que para os demais cátions. Para os ânions, flúor e XON, que eu chamo de ânions oxigenados, não só eu, né? Qualquer um chama, porque são ânions que têm oxigênio. A prioridade é menor do que para o OH-, que é menor que para os demais ânions. É preciso memória, preciso fósforo no cérebro, lítio, sei lá, para a memória funcionar, gente. E aqui eu vou escrever uma coisa, que são as chamadas descargas da água. A primeira coisa é que nós consideramos a água como sendo uma combinação de H+ com OH-. Então, a água é um sisteminha H+, OH-. No cátodo, portanto, a redução da água, o processo é assim, ó. A água forma H+ e OH-, H+ mais elétron vira H2. Só vou colocar um sinal aqui, ou melhor, um valor numérico, para dar um equilíbrio. Então, no cátodo, a forma de escrever a descarga da água é assim, ó. A água produz meio de H2 mais OH-, faltou os elétrons aqui, elétrons mais água. Já no ânodo, de novo, a água vira H+ mais OH-. Só que agora o OH- é um formador
de O2. Então, o OH- forma O2 no sistema. E esse formar O2 no sistema, ele envolve a produção de elétrons, o que, de maneira simplificada, não quero discutir aqui a química disso aqui, tem que água produz O2 mais H+, mais elétron. Em termos numéricos, aqui teria que ficar meio, aqui 2 e aqui 2 elétrons para um balanceamento adequado. Então, fiquem ligados com essas equações aqui da água, que elas aparecerão sempre. Se for somente OH-, fique atento com o seguinte: ela vai produzir O2 mais água mais elétrons. À medida que aparecer para vocês, vocês vão memorizando. Não é coisa rápida não, hein, gente. É preciso um pouco de carinho, um pouco de atenção para essas situações. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, quando tem NaCl aquoso. Se eu tiver NaCl aquoso, eu tenho Na+, mais Cl-, mais H+, mais OH-. Então, aqui, dentre os cátions, eu tenho Na+, e H+. Na tabelinha que eu marquei para vocês lá atrás, H+ é prioritário. Para os ânions, Cl- e OH-. Na tabelinha que eu marquei para vocês, Cl- é prioritário. Dessa forma, eu escreverei aqui. Olha a mão de obra, gente. As descargas. Mas não pode existir, né? Senão a concorrência toma o nosso lugar. Descarga. Catódica. Anódica. O H+, mais elétron, vira H2. O Cl- forma Cl2 mais elétrons. Para ter coerência, 2 para 2 para 2 para 2. Veja bem, a reação global NaCl aquoso, quando submetido à corrente elétrica, é um processo de eletrólise. Na verdade, tem que ser a corrente contínua ali, né, para ficar adequado. Ele produz H2
que é um gás, Cl2, que é um gás, mais duas espécies que ficam iônicas. Ou seja, a indústria de soda cáustica, por exemplo, de cloro, ela usa água salgada, submete a água salgada à corrente elétrica, dali ela produz gás hidrogênio, que é um excelente combustível, produz gás cloro, que é matéria-prima industrial assim, de altíssima importância, e produz soda cáustica, que é uma solução genial H. A importância desses processos é gigantesca para a indústria química. Então, esta é a reação típica da indústria cloroálcali. Num próximo vídeo, eu vou mostrar resolução de exercícios com situações da eletrólise. Mas o que eu lhes peço, para quem for estudar isso aqui, que tente treinar essas situações, pegar aquela fila de reatividade e dar conta daquela fila para poder ver a próxima aula que vai aparecer aí, tratando de exercícios sobre eletrólise.